Bom dia! dia! Tirei você da Eita. cama, então. Pronto, parou aqui. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tirei da cama, então. Olha, eu vou te dizer que essas são as primeiras palavras que saem da minha boca hoje. Que honra e privilégio, então. Muito bom dia. Bom dia, Gabi. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme Obrigada. ter você aqui. E essa galera aqui das Obrigada. 8 horas da manhã, eu tava mesmo falando aqui antes de você entrar. Hum, Eu fiz esses dias, acho que faz umas 2 semanas, uma live. A primeira que eu fiz às 8, eu também sempre faço à noite, né? E a galera uhum. super gostou, porque é um horário que as pessoas estão indo pro trabalho, dá pra colocar no carro e ir ouvindo e tal, né? Então foi um feedback legal. Por isso que eu resolvi fazer mais lives às 8 horas, né? Daí sobrou pra ti na live, né? Sim. Sabe, nesse horário. Vamos experimentar, né? Coisas novas. Falei pra Dani, eu falei, olha, geralmente esse não é um horário que eu estou assim, viva. Mas vamos topar o desafio, né? Vamos lá, então. Gabi, te apresenta pro pessoal. Algumas pessoas já te conhecem da outra live que a gente fez, né? Uhum. Mas fica à vontade para falar do teu jeitinho, um pouquinho de você. E aí a gente entra naquele assunto fatídico que eu sei que você vai detona nessa área. E olha, eu acordei só pra isso. Linda. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Gabi Esquisato e hoje eu sou terapeuta e trabalho como professora de outros terapeutas. Professora de várias coisas. Eu ensino Theta Healing, que é um tipo de terapia mais alternativa, mas eu ensino também empreendedorismo, ensino metodologia de atendimento, enfim. E só que o que muita gente não sabe é que ser terapeuta é a minha quinta profissão. Uau! E essa acho que nem você sabia, né, Dani? Não, não sabia. Nossa, temos novidades então nessa live, teremos novidades. Então, durante essa minha trajetória até me encontrar como terapeuta, que isso fazem 7 anos, é, eu tive vários tipos de educações, né? Educações tradicionais e trabalhei na área da minha educação tradicional, educações não tão tradicionais ainda. Então, quando você me convidou para falar desse tema, eu achei maravilhoso, porque a gente vai poder explorar, né? Todos esses tipos de educação que a gente teve e o quanto cada um deles contribuiu, né? Exatamente, exatamente. Até essa demanda surgiu, Gabi, porque eu abri a caixinha essa semana e uma pessoa perguntou, né? Que é uma pergunta que eu recebo com frequência. E especialmente é das pessoas que eu tenho mais contato, tipo os meus mentorados, os meus alunos, assim. No Instagram até que as pessoas não perguntam tanto. Mas essa semana a menina perguntou no Instagram, o que eu faço, Dani, pra ficar mais calma, mais tranquila, porque quando se trata de dinheiro, a gente é extremamente ansioso, a gente quer tudo para ontem, a gente quer resolver a vida numa semana, né? A gente não quer pagar o preço, né? Aprender, entender que há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Então a gente é muito imediatista quando se trata de dinheiro. Ela perguntou como é que eu faço, né, para conseguir passar por isso. Eu disse, olha, medita. Melhor coisa que você vai fazer é meditar. Porque para acalmar a mente, para conseguir, né, mandar embora esses pensamentos ruins e tal, esvaziar a tua mente, para conseguir ter clareza de pensamento. Porque meditar vai oxigenar o teu cérebro, né? Então não é só um Sim. negócio, é um negócio de positivo. Tá comprovado cientificamente que faz bem, né? Então, Uhum. silenciar, quietar, poder respirar e pensar de fato naquilo que tá passando, né? E daí ela respondeu assim que, mas meditar, eu nunca acreditei nisso. Eu disse, pois é, Hum. eu também nunca acreditei. E todas as outras coisas que nos últimos 3 anos eu aprendi, porque eu me permiti, né, me colocar num papel de humildade, de que eu não sei tudo e tal. Eu até postei nos stories falando a respeito. Eu aprendi porque eu me coloquei nesse papel, porque eu também era cética para várias coisas. Para mim, Uhum. só o que funcionava era o tradicional. E detalhe, não funcionava, né? Eu achava que funcionava, mas não Só funcionava. que não. Não funcionava. Então foi me permitindo buscar coisas diferentes, conhecimentos diferentes, né? Que eu consegui crescer em várias coisas. Então, por isso que eu trouxe você aqui, porque ninguém melhor do que você. Você está numa área bem diferente da área tradicional, né? E existe Sim. preconceito das pessoas, né? Existe até mesmo a ignorância, né, Gabi? As pessoas não sabem muito bem o que é, ou como funciona, ou qual é o efeito que isso gera. Então, é isso que eu Uhum. queria ouvir de você, assim. Você falar um pouquinho, até falar da tua história, porque a tua história vai dizer por si só aonde você tinha Sim. resultado e aonde você não tinha resultado, né?
que você fez aí? Qual foi as áreas que você buscou? Como, por exemplo, essas 7 áreas? 5 ou 7? 5. 5 Não, áreas que 7, você pelo amor de passou, Deus. Então, o que te fez ficar hoje aí nessa área como terapeuta, como Teta Healing e tal? E o que isso traz de resultado aí pra tua vida? Sim. Na verdade, engraçado você falar nessa história de ser cético. Aqui no Brasil, parece que a gente desenvolveu até uma crença mesmo de que só o cético é um pensador crítico. Quando, Uhum. na verdade, a gente não precisa ser cético para ter um pensamento crítico, aquele pensamento que analisa, aquele pensamento que avalia todas as possibilidades, enfim. Então, é muito importante a gente também lembrar as pessoas que elas podem ser pensadoras críticas, né? Que elas podem ter, não ser aquela pessoa que compra qualquer coisa, né? Qualquer coisa que me falam, porque tudo que a gente compra tudo o tempo todo, até ideias, né? Sim. Então, sair comprando qualquer ideia sem ao menos eu avaliar aquilo internamente, que a gente não precisa ser cético para poder fazer isso, né? Que a gente pode ter uma mente mais aberta, que considera mais as outras possibilidades, mas que também faz esse filtro interno. Isso funciona para mim ou isso não funciona? E aí, então, vamos começar a contar a história, né? Acho que eu tenho uma história muito legal sobre a educação menos formal que eu tive, né? O aprendizado menos formal que eu tive. Quando eu. Dessas 5 profissões, então, deixa eu contar, né, para todo mundo, o povo fica curioso. Eu sempre quis trabalhar, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser independente, né? E aí, eu sempre trabalhei ali pequena ajudando a minha mãe. Minha mãe trabalhava na Avon, então eu ajudava a pegar os pedidos, essas coisas que um pré-adolescente consegue fazer. Inclusive, mentia para ser vendedoras, porque eu ligava para pegar o pedido pelo telefone e elas tinham medo, porque era por código. Então, eram códigos de 6 dígitos. Então, 520-631. E aí, tipo, elas tinham medo que eu anotasse o código errado, né? Então, elas perguntavam, nossa, mas... E a minha mãe me teve com 20 anos. Então, elas conheciam minha mãe, né? E falavam, nossa, mas filha da Valéria, quantos anos você tem? Eu falava 15. E era mentira. Que era só para elas acreditarem que eu era capaz de não errar aquele código, né? E então, agora, né, se elas estiverem me assistindo, desculpa, gente, mentir pra vocês, mas não peguei o pedido errado de ninguém. Todo mundo recebeu o seu pedido certinho. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? Aí, quando eu tinha 14 anos, eu convenci o dono da minha escola de inglês de me deixar dar aula lá. Foi muita lábia mesmo. Eu convenci ele com 14 anos, não me pergunte como, porque era inclusive ilegal, né? Mas eu convenci ele a me deixar dar aula lá. E aí, só que foi um período muito. Eu fiz o treinamento, ganhei minha gaveta na sala dos professores e aí a gente mudou de cidade. Oh. E aí eu falei, meu Deus, todos os meus esforços por água abaixo. Na cidade, eu mudei de uma cidade bem pequenininha para uma cidade grande. Aí eu ia nas escolas de inglês, eles davam risada de mim, né? Porque eu fui com 14 anos mesmo. E eles falavam, não tem condição. E aí, foi logo quando a lei mudou. A gente podia ser registrado a partir dos... Acho que era a partir dos 14 e mudou para 16. E aí eu falei, não, lascou. Se eu não tava conseguindo, podendo ser registrado, você imagina agora. Ferrou. E aí, o meu pai trabalhou na Volkswagen a vida toda até se aposentar, né? E eles têm um programa de Senai. Você faz uma prova e aí você pode estudar e trabalhar lá dentro. E eu nunca fui uma pessoa de exatas, né? Como vocês podem ver, não sou nem de humanas, eu sou de energéticas. Então, a prova era 100%, eram 3 provas. Inglês técnico, inglês e português, raciocínio lógico e matemática. Eu falei, bom, dessa prova 30% eu sei que eu sei. O resto, aí eu me empenhei muito. Por quê? Porque a minha mãe, ela plantou a sementinha em mim. Ela falou, Gabriela, onde que você vai arrumar esse emprego agora que a lei mudou? Onde que as pessoas vão te pagar? Pelo menos lá você sabe que tem essa oportunidade, né? Eu falei, então vamos lá. E fiz um cursinho, arrumei um cursinho.
toda a matemática que eu não aprendi no meu ensino fundamental inteiro. Eu falei, é agora, em 6 meses. Eu tinha aquelas apostilas da ET, falei, toda a matemática que eu não aprendi, eu vou aprender agora. E foi essa minha primeira educação informal que me fez aprender toda a matemática que eu não tinha aprendido até então no ensino médio. E eu descobri que eu não era ruim de matemática. Ah, eu passei exatamente a mesma coisa. E aí, não é chocante? Eu falei, gente, mas peraí. Eu ficava de reforço, eu ficava Tirava de... nota baixa, recuperação. E em 6 meses eu realmente aprendi tudo que eu não aprendi no ensino fundamental inteiro. Não é chocante isso? Mas é porque mudou alguma coisinha aqui, né, Gabi? Tipo, eu falava assim, eu tenho um O nome bloqueio de disso é matemática. vontade, né? Não. E a forma como a gente comunica influencia muito, né? A minha vida inteira eu falei, eu tenho um bloqueio em matemática, de óbvio que eu não aprendia nada porque eu nem me esforçava, né? Foi só depois de adulta, depois com 23 anos eu fui aprender a fazer regra de 3. Olha, então... E as pessoas... E já vira um negócio que as pessoas falam, né? Ai, Gabriela não é muito boa de matemática. Porque tem uma família com um monte de irmão, um monte de primo, a gente começa a ter várias etiquetas, né? E a minha etiqueta era, ai, Gabriela é super inteligente, mas matemática, coitada, tá sempre de recuperação. E aí, nesses 6 meses, eu aprendi toda a matemática, toda a física, o raciocínio lógico que eu achei que eu não tinha. E aí, passei nessa prova, fiz os 2 anos lá da Volks, fiz tudo que eu imaginei que eu jamais ia saber fazer, né? Aquelas aulas de física e mecânica e tudo mais. Era ótima? Não. Era a melhor aluna da sala? Também não, mas tava lá, né? Pelo menos passei e tava lá. Só que durante esses 2 anos eu percebi que não era exatamente o que eu amava fazer, né? Eu já tava... com 17 anos, aí eu comecei a minha faculdade, minha primeira faculdade foi de comunicação social. E não tinha muita oportunidade para isso na fábrica, porque toda a comunicação da Volkswagen é terceirizada, não é feita interna, então não tinha. Falar assim, não, continua fazendo sua faculdade que você consegue deixar de bater peça para ir fazer isso. Mas não, essa possibilidade não era. E aí eu falei, vou sair. E vou fazer estágio, né? Já que eu tinha que fazer estágio para completar a faculdade, enfim. E aí eu saí e achei que era a comunicação, então. E aí fiz vários estágios, trabalhei como coordenadora e não era isso de novo, Dani. Também com 17 anos a gente pode se permitir, né? Testar. Tudo bom, né? E aí eu fiz isso até os 20. E aí, falei, não, também não é isso. E aí comecei a procurar o que era. Nessa época, eu já era, a minha nova etiqueta era de que a Gabriela não sabe o que ela quer. Olha só. Né? Primeiro eu não sabia matemática, aí aprendi matemática. Aí agora a minha nova etiqueta, ai, Gabriela não sabe o que ela quer. Olha queria só. dar aula de inglês, aí depois queria ser mecânica, e agora comunicação, agora nem isso, quer, não, né? É uma perdida. A Gabriela tá perdida, não sabe. Aí a pessoa tem 20 anos, gente, como pode, né? Com 20 anos, a Gabriela não sabe o que ela quer, coitada. Aí eu fiz um curso de maquiagem profissional. E falei, eu vou fazer maquiagem de final de semana, enquanto eu tenho meu trabalho aqui. E comecei a fazer esses trabalhos de maquiagem, gostava bastante. Eu trabalhei um tempão com maquiagem de noiva, era uma coisa que eu adorava. E aí, em um desses trabalhos, um rapaz me chamou para dar aula de maquiagem num curso de estética. Só que era num bairro meio... que tem fama de perigoso aqui perto da minha casa. Você mora onde? Eu moro no ABC, eu moro em Santo André. E aí, a minha mãe... Eu contei pra minha mãe, né, com 20 anos, eu falei, amanhã era sábado, né? Eu falei, vou fazer uma reunião, tal lugar. E ela falou assim, reunião de quê? Eu falei, eu vou numa escola de estética. Um rapaz me mandou um e-mail pedindo um orçamento pra eu dar aula de maquiagem para as alunas dele. Ela falou assim, Gabriela, eu vou com você, é muito perigoso. Eu falei, mãe, que vergonha, eu tenho 20 anos, é uma oportunidade de negócios. Aí ela falou, você fala que eu sou sua sócia, mas eu vou com você. Eu falei, ai, Cristo, era só o que me faltava.
Tem coisa de mãe mesmo, né? Não, aí eu falei, bom, vamos lá, né? Ainda bem que minha mãe é super jovem, né? Eu falei, ai, qualquer coisa eu falo que ela é minha irmã, porque a gente morre de vergonha, né? Com 20 anos, por qualquer coisa eu Sim. falo que ela é minha irmã, que ela é minha sócia, eu vou fazer o quê, né? Senão ela não vai deixar eu ir, vai me infernizar. Ela achou que era um golpe, enfim, um homem, dono de uma clínica de estética, enfim. Sim. Falei, então tá bom. E ela foi comigo e não era golpe, era verdade. E aí ele perguntou onde a gente morava, a gente contou, ele falou, nossa, eu tenho uma amiga vendendo uma clínica de estética. Aí onde vocês moram? Aí eu aqui, né? Eu lá com o meu emprego lá. Aí a mãe falou, nossa, que ótimo. Me dá o telefone dela. Aí eu olhei assim pra ela. Ela, não, a gente tá procurando mesmo. Aí eu. Ah, é? Então. Foi? Procurando o quê? Depois a gente chegou em casa, ela foi nessa. Pra mim, isso não era nenhuma possibilidade. Primeiro, porque eu era tão ingênua pra negócio que eu achei que não dava pra comprar um negócio que não incluísse o imóvel. Então, pra mim, comprar uma clínica seria comprar o prédio. Uma casinha. E pra mim aquilo era completamente fora de... Gente, eu ganhava R$ 1.000. R$ 1.000. Não faz sentido você comprar uma clínica. Pra mim era o prédio todo com R$ 1.000. E minha mãe, eu acho que de tanto ver ali eu tentar, e ela vê que a minha mentalidade realmente não era de funcionário, que eu já tinha saído de uma dessas empresas falando pro dono que o barco estava afundando e que eu não ia afundar junto com eles. Ela falou, eu acho que essa menina ela tem uma coisa de empreendedora, eu vou dar alguma coisa para ela administrar, porque ela vai florescer, né? Não floresci. Infelizmente, não foi dessa vez. Ela comprou a clínica, realmente era o ponto só, né? Então era um espaço alugado. Ela comprou os equipamentos e o ponto. E aí foram 2 anos de luta completa. Foi aí que eu fiquei devendo para Deus e o mundo, para o banco, até meu vô entrou na história. Eita! Era o banco, era meu vô, coitado, que nem sabia que tinha me emprestado, porque ele já estava mais pra lá do que pra cá. Tadinho. E foi minha tia que emprestou o dinheiro dele próprio. Mas também foi o primeiro que eu devolvi, viu, gente? Não deixei o velhinho sem o dinheiro dele de volta. Mas foi o caos. Tudo que a minha mãe assim apostou no meu talento, coitada. Porque aí eu achei que pra ser dona de uma clínica de estética eu tinha que ser esteticista e não administradora. Então, eu fui estudar estética, eu virei esteticista, eu adorava atender meus clientes e a administração da clínica. Enfim, daquele jeito. Então, foi a época que eu conheci o Sebrae, então eu fiz muitos cursos do Sebrae, que também é um tipo de educação que não é tão formal assim, né? Que a gente vai lá aprender sobre empreendedorismo e tudo mais. Então, eu fiz os cursos do Sebrae. A própria formação de estética também tem vários tipos de formação. Você pode fazer cursos livres, cursos técnicos. Hoje tem faculdade, tem pós-graduação. Na época nem tinha isso. E aí, acho que era tipo a primeira turma da Embi Morumbi, que é uma faculdade aqui em São Paulo, foi a primeira que começou com a faculdade dessa área. E aí, eu fiquei devendo muito, enfim, entrei até num círculo, assim, de estar emocionalmente abalada. E eu lembro que eu tava fazendo terapia, e aí devia ter sido a 10ª sessão que eu tava falando, que tava com dívidas, não sei o quê. Aí minha terapeuta falou, Gabriela, vamos fazer uma conta aqui rapidinho? Quanto custou sua faculdade? Minha faculdade foi particular. Foi bom, no primeiro ano a mensalidade era 700, não sei o quê, enfim, fizemos uma conta lá, dava quase 40 mil. E aí eu tava com uma dívida de uns 60, mais ou menos. E ela falou assim, então, tua faculdade custou 40 mil, esses teus anos de clínica custaram 60, né? Você já aprendeu mais nos anos de clínica do que na faculdade? Eu falei, já. Ela falou, pronto, Gabriela, tá pago. Então, segue em frente. Não quero mais ouvir falar de dívida. E eu falei, gente, hoje eu vejo o poder dessa afirmação, né? Que aí, finalmente, foi a educação menos tradicional que eu tive na vida, que foi a experiência, né? Que me custou dinheiro, que as pessoas imaginam que a experiência é de graça, né? Custou dinheiro.
E custou mais do que dinheiro, né? Custou na época foi praticamente a minha dignidade, assim, para mim era o fim do mundo. Eu chorava, eu tinha vergonha. Eu tive um namorado que ele namorou comigo 3 anos, ele nunca soube que meu nome estava sujo, porque para mim era a mesma coisa que fazer o meu funeral, se eu contasse isso para ele. E talvez se ele estiver assistindo aí, foi mal também. Mas aí ela me trouxe essa perspectiva de que finalmente de que a gente não precisa estar dentro de uma sala de aula para aprender, né? Que me custou caro, infelizmente. Talvez se a gente começa a aprender também com os erros dos outros, não custa tão caro assim. Esse custo vai baixando um pouco, né? Mas custa. Então custou dinheiro, custou tempo, custou energia, custou lágrimas, sangue e suor. Mas que eu aprendi muito mais do que na faculdade, isso é uma verdade, né? Aprendi ali com aquelas experiências. E aí, depois disso, que eu fui fazer, que eu encontrei o Theta Healing como cliente, fazendo terapia para mim. No meio do caminho, eu fui fazer os cursos porque a minha terapeuta me indicou para autoconhecimento, porque ela falou que ia ser bom para mim. E quando eu via, eu estava atendendo as minhas clientes de estética com o Theta Healing, porque elas chegavam reclamando de coisas e que não eram as verdadeiras coisas que elas queriam estar reclamando. E aí a gente começou a trabalhar nisso. E a formação do Theta Healing, ela é uma formação também livre, né? Qualquer um pode fazer. São cursos de final de semana, cursos de uma semana. O curso mais longo de Theta que eu já fiz foi um curso de 15 dias seguidos. Então, são formações livres. E muitas pessoas acham que elas são poucas, pequenas e que elas não funcionam porque elas acham que o curso termina no domingo. Não, e elas acham que tem que ser um curso de 5 anos, né? Como geralmente é numa faculdade. Tem 4, 5 anos, que é um modelo, né? Que é um modelo, né, Dani? Que ele não foi feito com base no aprendizado, ele foi feito com base na mensalidade que você paga, né? Vamos ser mais claras. Então, muita gente fala assim, nossa, mas um curso de final de semana, o que eu vou aprender num curso de final de semana? Na verdade, são 3 dias. Na sexta, no sábado e domingo, eu vou simplesmente abrir uma caixinha junto com você. E essa caixinha, ela continua, ela segue aberta durante muito tempo. Eu falo isso para todos os alunos. O curso não termina no domingo. Ele acabou de começar quando você pega o seu diploma, a sua apostila e vai para casa. Ele acabou de começar. Tanto que eu sei quem são os alunos que vão realmente prosperar como terapeuta. São aqueles que me mandam perguntas todo santo dia. Quem nunca me perguntou é porque não está praticando. Quem nunca me perguntou é porque não tá usando, não tá colocando em prática. E aí o curso não tá acontecendo. Porque se o curso começou ali no domingo... Aí o curso não funciona, né? Não funciona. E aí, no meio desse caminho, eu fiz outros tipos Então, a minha faculdade foi presencial. Depois eu fiz uma pós-graduação, que ela era à distância. Que aí foi um outro tipo de educação que eu experimentei. Que foi um tipo de coisa que eu adorei, aliás. Poder estudar no meu tempo. Nossa, foi uma experiência libertadora. Poder fazer os meus artigos de madrugada, que vocês perceberam que eu não sou uma pessoa da manhã, que eu sou uma pessoa da madrugada. Poder ter... E eu tive, na minha pós, eu fiz uma pós em psicanálise, e eu tive professores muito mais open-minded, sabe? Professores com a mente muito mais aberta do que os professores da minha primeira faculdade. Porque eles me deixaram usar os meus conhecimentos de Theta Healing, de constelação familiar, no meu artigo, de trazer essa coisa para uma coisa mais atual, mais moderna, porque a psicanálise ela já tem mais de 120 anos. Então, foi uma outra experiência de educação também, de uma educação que é considerada formal, porque é uma pós-graduação, registro do MEC, não sei o quê, mas com muito mais liberdade e com muito mais inclusão até. Eu fiquei com medo. Eu falei, gente, a hora que eu começar a falar dessas minhas coisas aqui, eles não vão deixar eu botar isso nos meus artigos. E foi super bem recebido. E eu sei que em várias outras instituições não seria, né? Então foi mais
essa experiência diferente. E eu lembro que quando eu escolhi, por exemplo, fazer massagem e virar terapeuta corporal, eu ouvi as pessoas falarem, nossa, mas estudou tanto, né? Pra fazer Olha só. massagem. Uhum. Nossa, mas fez inglês, 10 anos de inglês pra ficar amassando bunda, né? O dia inteiro. Só que o que as pessoas não imaginavam é que vários dos livros que eu lia sobre terapias corporais eram em inglês. Eu preciso, o meu, a educação formal ou informal, ela nunca é desperdiçada, né? A minha faculdade de comunicação, ela ficou durante um tempo adormecida dentro de mim. E aí, de uns 4 anos para cá, eu comecei a usar muito esses conhecimentos para os meus alunos, para eles aprenderem a comunicar o trabalho deles. Até mesmo para ser uma professora, tem várias skills de comunicação que a gente precisa. Então, a gente também não precisa pensar que as coisas foram desperdiçadas. Em vão, né? E até muita gente, essa história de mudar de área, de ter várias profissões. Quando a gente vai olhar as pessoas que elas têm uma educação formal muito densa, pessoas que têm mestrado, pessoas que têm doutorado, é muito raro. Olha o currículo dessas pessoas como exercício, gente, de lição de casa. É muito raro elas serem especialistas, doutoras e mestres no assunto que elas fizeram a primeira faculdade delas. É muito raro. É engraçado, você vê assim, é uma doutora em sustentabilidade, que a primeira faculdade dela sabe assim, é uma coisa Administração. completamente... administração. Aí é uma doutora em todas as áreas do conhecimento existe isso, né? Então, mesmo as pessoas que estão nessa área do conhecimento mais formal, do conhecimento acadêmico, elas também vão se enveredando, né? E a gente tem que trazer muito essa visão multidisciplinar, né, Dani? Não existe mais uma matéria, uma faculdade E não que dê só conta uma de coisa que tudo. funciona, né? Uma coisa é fato, e eu vejo acontecer o tempo inteiro, inclusive aconteceu comigo, né? Eu faço bastante palestra em universidades e eu sempre falo para eles: se vocês acham que vocês vão sair daqui ricos, vocês estão redondamente enganados. Novidade para vocês, spoiler daqui, isso não vai acontecer. É importante? Claro que é importante. É a única coisa? É suficiente? Nem de longe. Nem de longe. Não espere ficar com uma faculdade, com uma pós que está totalmente no ensino formal, que isso vai resolver a tua vida, porque não vai. E eu sempre trago o meu exemplo. Por exemplo, né, eu me formei em administração, trabalhei anos em instituição financeira, até chegar ao cargo de gerente de agência. Então, eu tinha equipe. E eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Sempre tive muita dificuldade de relacionamento. Perfil dominador, o D lá do DISC, aí tem uma ideia de como é que é o perfil da pessoa, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Um anjo, um doce. Um anjo, nossa, uma fada sensata. Um anjinho. Mandava e-mail para as pessoas em vez de falar com elas. Então, é óbvio que eu tinha muitos problemas de relacionamento. E aí, eu fui fazer uma pós em liderança. Mas mesmo com a pós em liderança, eu aprendi bastante coisa. Mas sim, muita coisa técnica. E a gente não usa o lado racional do cérebro para tomar decisão, para se comunicar. A gente age na emoção. E daí a gente acaba sendo analfabeto emocional, porque nenhuma faculdade ensina você a isso, né? E nem a pós. Então, mesmo com a liderança e né, com a pós em liderança, eu não sabia lidar com as pessoas. Eu tive que ser demitida para passar por um forte impacto emocional, para então acordar para a vida e me abrir para outras coisas. E aí que eu falo de permissão. Foi por isso que eu te convidei para vir aqui, porque eu vejo muita resistência das pessoas nisso, sabe? As pessoas não precisam passar pelo que eu passei, serem demitidas, por exemplo, para ver pra que tem baixar as outras barreiras, coisas. né? Parece que tem que ser na martelada, né? Pra baixar essa barreira. Então, poxa, tem tanto conhecimento. Falei, cara, Theta Healing, barra de ácidos, meditação, microfisioterapia, que você falou ali, a constelação familiar, a PNL, o coaching, tem um monte de coisa. Só que existe um preconceito com essas coisas. E o que realmente faz diferença é você se abrir para esse tipo de conhecimento. Porque o conhecimento técnico é importante? É. Mas quando a gente fala de prosperidade, não é o conhecimento técnico que vai te trazer dinheiro. Não vai. E ainda que ele traga, você vai mandar o dinheiro embora, porque a forma como você lida com o dinheiro é emocional. Então, você bato muito nisso, sabe? Ontem mesmo eu tava conversando com uma cliente que ela tava me contando que com 17 anos ela tinha juntado 12 mil reais.
trabalhando como professora, ganhando R$ 10 a aula. E ela mesma estava falando que até para ela foi surpreendente. Cara, que ela olhou aquele dinheiro na conta dela, para a gente ver que não é só você saber juntar, investir e multiplicar. É também todo o modelo mental que você tem. E ela tinha um modelo mental muito aberto. Com 17 anos, a gente não tem muitas ideias fechadas sobre nada, né? Tudo é muito possibilidades. Então, as pessoas diziam, nossa, nunca, jamais uma professora ganhando R$ 10 a aula vai juntar 12 mil reais quando? Mas era um modelo mental. Possível, né? Sim, e aí uma outra coisa também que é interessante disso tudo que você falou é que as pessoas esquecem que toda a educação formal um dia também já foi novidade e um dia também já foi inovadora e um dia também já foi atacada, né? Uma vez eu tive uma aluna, porque assim, todas as técnicas, elas sofrem ataque em algum momento, né? Então, tem alguém falando mal. E aí teve uma aluna que ela me escreveu assim, ai, Gabi, eu tô tão chateada. Lá na minha pós, ela tava fazendo pós em psicanálise também, ela falou, lá na minha pós, tá todo mundo metendo pau no Theta Healing, falando disso, falando aquilo. Eu falei, claro, né? Porque o Freud e o Jung, eles eram aclamados, né? Quando eles inventaram a psicanálise. Todo mundo achava lindo. Todo mundo achava que eles estavam loucos. Ninguém achava. Hoje a psicanálise, ela tem um status né, na rede, No tradicional. Na rede profissional, na parte tem médicos, psicanalistas, né? Mas, gente, 100 anos atrás, eles eram considerados loucos. As pessoas tacavam pedra, tacavam... não, esse médico é louco, ele não sabe o que ele tá fazendo, Então, as pessoas também esquecem que tudo aquilo que foi disruptivo na sua época, tudo aquilo que foi inovador, sofre algum tipo de ataque, né? Não tem como, as pessoas, elas têm muito medo da mudança. Então, hoje, tudo aquilo que é considerado algo tradicional, tudo aquilo que é considerado algo comprovado, um dia precisou ser inovador e sofreu ataques mesmo. Então, precisou quebrar barreiras, né, para entrar. Se ainda fosse uma pessoa um pouco mais tradicional, né? Eles estão rindo eles não estão entendendo o contexto que eles estão inseridos. Eles também estão inseridos em uma técnica que durante muito tempo foi marginalizada e não foi considerada. E o que eu acho muito importante a gente falar nessa área de terapias e de autoconhecimento, principalmente, né? Como você trouxe a meditação e tudo mais, é que uma coisa funcionar não invalida outra. Eu canso de ouvir gente que vem me fala e fala assim, então você acha que psicologia não funciona? Eu amo a psicologia. Eu tenho alunas psicólogas maravilhosas, eu faço terapia com psicóloga e já fiz durante vários períodos da minha vida. Eu amo a psicologia e eu acho que ela funciona sim. Não é porque eu sou de energéticas que eu não acho que ela funciona. Eu acho que a medicação funciona, eu acho que a psicologia funciona. Eu não estou excluindo. Dizer que o que eu faço funciona não exclui, né? Você não tá. Quando você fala de investimentos, de prosperidade, você não está excluindo as outras técnicas, né, Dani? Isso é muito importante também, né? Assim, Gabi, agora você falou uma coisa importante, que é outra coisa que eu vejo muito, especialmente quando se trata de dinheiro. Sempre a pergunta é sempre a mesma, tá? Família ou dinheiro, né? O que eu faço? Família ou dinheiro? Só que as duas coisas são juntas. É nunca ou, é sempre e. E as pessoas costumam sempre separar as coisas, né? Não, então quer dizer que o tradicional não funciona, é só o sobrenatural que funciona. Ou quer dizer que o sobrenatural não funciona e só o natural funciona. Não, é sempre as duas coisas. Você sempre pode os dois. Você não precisa escolher. Tem que testar, tem que se permitir e entender que o mundo é abundante, que você pode tudo que você quiser. Você não precisa escolher, é esse ou aquele. Não, a gente cresceu muito ouvindo, né?
A mãe dizendo assim, ah, você não é todo mundo, você não é todo mundo. E isso a gente vem para a vida adulta e achando que a Não se gente pode ter sempre tudo, não se pode é. ter tudo. Exato, que a gente sempre tem que escolher entre uma coisa ou outra. A gente tem que fazer escolhas? Tem, com certeza tem que fazer escolhas. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar só com a fatia do bolo. Eu posso pegar o bolo inteiro se eu quiser. Eu posso ter a fatia e o bolo inteiro. E isso também é uma mudança de mentalidade, porque a gente trabalha muito com a mentalidade na escassez. Ah, eu não posso. Não, é muito para mim. Não, eu não posso tudo. Tem outras pessoas. Só que uma coisa é fato, né? O sol ele nasce para todo mundo e o fato de eu estar ali fora pegando vitamina D, eu não tiro a tua vitamina D, Gabi. Tu também pode ir lá Sim. pegar a tua vitamina D, né? Então ele é abundante o mundo. A gente pode sempre ter as duas coisas. Sim, e quando a gente fala, inclusive, sobre educação formal e sobre educação informal, a gente também não está falando que é um ou outro e que uma Exato. exclui a outra, né? Eu lembro que quando eu comecei a prestar vestibular, por conta desse meu modelo mental mais engessado, eu falei, nunca que eu vou passar numa faculdade pública, né? Eu nem prestei. Eu falei, na minha época não era o Enem, né? Não era obrigatório nem nada disso. Eu nem prestei nenhum tipo de faculdade. Meu Deus, ao contrário de particular, pública. Porque eu achei que eu simplesmente não ia passar. E aí eu lembro que uma tia minha falou pra mim assim, ah, mas não precisa ficar preocupada, porque quem faz a faculdade é o aluno. E eu lembro que ela falou isso e foi uma coisa que me impactou muito, porque eu não tinha pensado por esse lado. Ela falou assim, se você se dedica, se você estuda, se você não vai ser, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade, né? É o contrário. Então, isso eu também vejo muito dos cursos. Outro dia até teve uma discussãozinha num grupo lá que eu participo que eu achei que foi super válida. É um grupo que eu participo dos instrutores de teta lá do México. E aí a gente fez uma formação lá e fez um grupo no Facebook. E uma das meninas estava procurando alguém para trocar, né? Falei, queria trocar a sessão, queria fazer, receber. E aí ela postou isso, a outra postou embaixo. Fala, eu tô livre. Aí ela respondeu, que cursos que você tem? Aí a outra, amada. Oi? Aí a administradora do curso foi lá e colocou uma mensagem incrível. Ela falou, olha, é o seguinte, eu já vi alunos fazerem todos, porque a formação do TET ela é bem extensa. A gente tem mais de 20... Ai, meu Deus, caí. A gente tem mais de 20 cursos. Então, ela falou assim, olha, é o seguinte, eu já vi alunos fazerem a formação completa na última fileira sem colocar um pingo de coração na técnica. E eu já vi alunos que fizeram um único curso e que se entregam de tal maneira que a sessão deles é maravilhosa. Então, aqui a gente não vai julgar e não vai ficar perguntando quantos cursos a pessoa tem. Se você quiser marcar de trocar com ela, bem. Se não quiser, o problema é teu, que ela é uma terapeuta maravilhosa. E eu achei que essa resposta foi muito importante, porque existem pessoas que fazem 1 milhão de formações desse jeitinho, lá no fundo da sala, sem se dedicar, sem colocar coração, sem colocar presença, E aí ela tem um diploma, né? Ou vários. Significa que ela tem aquela área de A conhecimento? intenção não tá... Exato, porque daí a intenção tá errada, né, Gabi? Tudo que a gente coloca, a intenção é aquilo que a gente vai ter de volta. Quando a intenção tá no diploma, não tem coração, não tem entrega, né? Aí não tem como a pessoa saber fazer aquilo de fato, de coração, porque quando é terapia, é um negócio que tem que vir da alma, tem que ser da alma, né? Tem que ser entregue ali, 100% entrega, presença, né? Então, se a intenção tá no papel, não tá Às no ser vezes humano. aparece, de vez em quando, alguns alunos perguntando no primeiro dia de aula do primeiro curso. Como que faz? Quais são os cursos que eu tenho que fazer para fazer igual você, para dar aula? Eles querem o roadmap, né? Tem que fazer tal curso, tal curso, tal curso, tal curso. Aí outro dia alguém perguntou isso no primeiro dia, na sexta-feira. Aí eu falei assim, mas você já recebeu sessão? Ele falou, não. Eu falei, você nem sabe como que é, você quer dar aula? Eu não tô entendendo. Eu falei, gente, peraí. Eu falei, você quer o passo a passo que eu te dou? Ele quer fazer, então ele quer fazer os cursos num passo a passo, faça isso, bem no estilo tradicional, né? Faça esses 3 passos, você estará pronto. Eu falei, você nem sabe se você quer ensinar isso que você nem experimentou, você nem sabe se faz sentido, né? Calma, né? Experimenta primeiro. Essa coisa do imediato também, eu acho que tá
tá roubando muito o prazer de aprender, né, Dani? Ah, não, eu quero ser expert hoje. E tira o prazer do caminho, o prazer da descoberta, né? E eu acho que isso demanda muita humildade, a humildade da gente ser faixa branca de novo, né? Que eu falo que toda vez que eu vou falar de transição de carreira, semana passada a gente teve evento sobre isso. Ah, é um assunto que eu amo muito. Aliás, a gente podia fazer uma live, né, Dani? Que você fez, eu fiz, todo mundo fez. E eu falo, olha, a tua virtude mais importante quando você vai mudar de carreira é a virtude da humildade, porque você vai ter que aceitar que você é faixa branca. Se você foi expert de alguma coisa um dia, muito obrigada, gratidão, mas agora você vai ter que ser faixa branca, ser iniciante. E quase ninguém quer ser iniciante. Eles acham que dá para comprar um posto de expert, né? Quando na verdade isso não se vende em lugar nenhum, né? Isso é experiência. Mesmo que você tenha um diploma, né, de expert, se você não é expert, as pessoas vão ver a incongruência naquilo que você fala, né? Tem muita gente na internet falando um monte de coisa, mas fazer que é bom não faz, né? E as pessoas percebem, porque assim, ó, uma coisa que eu vejo que as pessoas pensam teoria e prática, né, Dani? tipo, as pessoas não são burras, a gente não é burra, a gente sabe quando tem uma pessoa sendo honesta, sendo verdadeira. A gente vê se a pessoa vive aquilo que ela tá falando ou não. Todo mundo percebe, né? As pessoas não são burras. Então tem muita gente que fala, mas não faz, né? Daí diploma não resolve, né, cara? Por isso que a gente fala muito sobre mentoria, né? Sobre você ter um mentor, ou sobre quando você for ajudar alguém, você ser um mentor. Porque não é ensinar uma coisa que você aprendeu, que você leu num curso que você fez. É ensinar aquilo que fez sentido pra ti, que você aplicou na tua vida e que te ajudou e pode ajudar outras pessoas, né? Isso sim, é ensinar, é pele em risco, né? É aquilo que você fazer, aquilo que você fala. Sim, e essa história da mentoria, né? Eu demorei muitos anos para aceitar fazer mentoria, porque eu achava, eu não sei exatamente, mas eu acho que em algum lugar meu eu achava que eu era muito nova para mentorar alguém, né? E aí, no ano passado, 2019, foi o primeiro ano que eu abri para fazer mentorias. E aí, uma das minhas mentoradas, ela tem a idade da minha mãe. Acho que ela é 1 ou 2 anos mais velha que a minha mãe. E aí eu tava conversando com a minha tia, que é uns 5 ou 6 anos mais velha que a minha mãe, e ela tava falando, nossa, mas a fulana é sua mentorada, porque ela conhece ela, já fez terapia com ela, né? Eu falei, ela é minha mentorada de estruturação do negócio, né? Porque ela tá fazendo uma transição de carreira agora, tá saindo de um cargo que ela tinha para ficar só com as terapias, e a gente tá fazendo a estruturação do negócio, o website, enfim, toda essa parte. E aí essa minha tia, porque as pessoas mais velhas, elas têm um modelo mental diferente, né? Ela falou assim, nossa, mas ela tem idade para ser sua mãe, você que tá ensinando ela? E aí eu falei assim, pois é, olha que coisa mais linda, né? Que tem áreas da vida dela que eu sou expert, que eu faço há muitos mais anos do que ela, mesmo que ela tenha o dobro da minha idade, né? Ela não tem o dobro, ela tem uns 20 anos a mais. Mas, assim, a mentoria tem isso de bonito, né? Que você pode ser expert em uma coisa que outra pessoa de formações. E enfim, essa minha mentorada, ela tem 2 faculdades, ela é super, muito bem educada nesse sentido, mas naquela área específica a gente pode contribuir. Isso é maravilhoso, né? A gente fala sobre ignorância, né? Tem gente que confunde ignorância com burrice, não tem nada a ver, né? Ignorância é falta de conhecimento em um assunto. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, eu sou muito ignorante em várias coisas. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que é a mentorada com mais idade que eu tenho hoje. Ela tem 63 anos e ela é advogada. Então, toda a parte de regime tributário, principalmente trabalhista, ela domina tudo. Ela começa a falar umas coisas, mas que eu fico assim, nossa, tipo, eu faço assim, mas eu não entendi o que ela falou, tá? Porque é uma experiência dela, ela domina aquela área. Eu sou completamente ignorante nisso, completamente.
E eu assumo e não tenho vergonha nenhuma, porque nem quero ser uma pessoa que entende de direito trabalhista, não. Eu entendo de dinheiro, para mim isso basta, entende? Então, eu ajudo ela nessa área, que é a área que me compete. Agora, eu não posso ajudar ela a emagrecer, né? Eu não posso ajudar ela lá no direito, porque não é a minha área de domínio. Eu posso ajudar naquilo que eu domino. Então, isso é o legal, que eu sempre falo também, que a gente precisa das pessoas. A gente precisa de ajuda, a gente tem que aceitar ajuda, a gente tem que buscar ajuda, e a gente tem que ser humilde para admitir que a gente não sabe tudo e que nem é inteligente querer saber tudo. A gente contrata outras pessoas, se associa a outras pessoas que têm conhecimentos que a gente não tem, e isso é maravilhoso. Ninguém vive sozinho no mundo. Então, cada um tem a sua parte para contribuir, né? E isso alimenta o nosso senso de contribuição, de utilidade. Então, quando eu preciso, eu vou lá buscar microfisioterapia, constelação familiar, PNL. Eu tenho gente que me ajuda em tudo, no digital, para lançar produto digital. Eu tenho vários mentores que me ajudam nas coisas que eu não domino. E aquilo que eu domino, eu ajudo as pessoas. E isso é muito legal, né? E isso é uma coisa que a gente está vivendo hoje também, né, Gabi? É uma coisa que, tipo, os nossos pais, os nossos tios e tal, eles não viveram. A gente tem acesso hoje a muita informação e a esse modelo de aprendizagem diferente do que eles viveram. Eles não passavam por isso, né? Não tinham mentores, não tinha internet. Era tudo mais restrito, era tudo mais formal, né? Então, a gente tem um privilégio de viver nessa era onde o acesso ao conhecimento é tão mais aberto, é tão mais fácil de buscar, né? Sim, e a gente até falando aqui de maneiras não convencionais de aprender, a gente não falou de uma muito importante, que é quando a gente é autodidata, né? Quando a gente... em inglês, eles têm um termo que eu acho muito legal, que eles falam, né? I had to taught myself, né? Eu tive que me ensinar algo. E é muito interessante a gente pensar por esse lado, como que eu não sabia e eu me ensinei, né? Porque a gente tem hoje, com o advento da internet aí, né? A partir de, sei lá, acho que começou a ficar mais distribuído aqui no Brasil, 98, enfim, a partir dos anos 2000, a gente tem na nossa mão qualquer área do conhecimento que a gente quiser. Muita, em grande parte, inclusive gratuito, né? No YouTube, não sei aonde. E aí a parte mais refinada, a parte mais específica, em cursos pagos de qualquer lugar do mundo. A gente pode aprender com um australiano hoje. A gente pode... a ferramenta que a gente tem também para ser autodidata, os livros, os vídeos... Canal no YouTube, blog, vai dar um Google e resolve a vida. Se o Google resolve a vida. Resolve, você consegue ensinar a si mesmo qualquer coisa, né? Eu lembro que quando eu fui morar sozinha, a gente tinha que ligar para a mãe, né? Como que eu faço isso? Minha panela de pressão explodiu, né? Que era o tipo de pergunta que eu fazia. Minha panela de pressão explodiu, o que que eu faço? Hoje em dia você não precisa mais, né? No YouTube, né? Já vai saber. Todo mundo, tudo que alguém me perguntar, como é que faz arroz? Eu falo, põe no Google. Ai, como é que faz? Não sei o quê. Então, a gente tem muitas ferramentas para aprender o que a gente quiser. E a gente não necessariamente, se a gente tem determinação, se a gente tem ali aquela tenacidade, aquela resiliência, aquela flexibilidade, constância, consistência, persistência, a gente não precisa contratar alguém para manter a gente accountable, né? Para manter a gente fazendo. Agora, se isso é uma dificuldade nossa, não tem problema nenhum contratar alguém para te manter ali nos trilhos. Direcionar. Né? Para direcionar. Então, tem para todo mundo. Tem para quem gosta de aprender sozinho, tem para quem gosta de aprender em grupo, tem para quem gosta de fazer no seu tempo, tem para quem gosta que alguém dá uma cobradinha. A gente está numa época muito democrática em termos de tipo de aprendizado. Antes, a gente tinha um tipo de bom aluno, né? Hoje a gente pode, se você é mais visual, você vai aprender no YouTube. Se você é mais... Então, hoje a gente não é mais o peixe que precisa aprender a subir na árvore, né? A gente tem as nossas... E tem ferramenta, né? Nossa, esses outros tipos de habilidades, elas também são... Tá muito democrático mesmo, para quem tem déficit de atenção e precisa de um jeito diferente de aprendizado. Mas tudo isso tá fora da caixinha. A gente precisa sair da caixinha para achar, né? Existe.
mas não existe dentro da caixinha, só existe fora, né? E uma coisa que eu acho legal também a gente falar, Gabi, e eu vejo acontecer muito também. Teve uma vez uma mentorada minha que eu falei assim pra ela. Ela gosta muito de ler, né? Muito, muito, muito. Lê muitos livros. E ela tava com uma dificuldade, ela é coach de carreira de mulheres, e ela tava com uma dificuldade ali no fechamento de apresentar o negócio dela, de fazer a PUV, a proposta única de valor. Qual é o valor que ela gera na vida da pessoa para poder contratar a pessoa, né? Falar do benefício, do valor e poder fechar o negócio. E ela tinha uma dificuldade imensa, crença sobre vendas e tal, né? Ela lia bastante livros, daí ela estava lendo naquela época, eu não lembro qual que era o livro, acho que era um livro do Paulo Vieira, e perguntei para ela o que ela tinha aprendido naquele livro que ela estava lendo naquele momento. Ah, eu aprendi isso, aprendi aquilo lá, umas 3 coisas, tá? E o que tu colocou em prática? Veio um silêncio, assim, e ela estava lendo 3 livros no mesmo tempo. Eu disse, então é o seguinte, tarefa para ti. Tu vai parar de ler. Vai parar. Para de comprar livro, tu vai parar de ler. E esse último livro que tu tá lendo, tu vai executar 3 coisas. Enquanto tu não executar essas 3 coisas, e executar repetindo, não fazer uma vez só, porque a gente só aprende depois que a gente repete, né? Executar repetindo. Depois que tu repetiu pelo menos 3 vezes cada aprendizado, no mínimo 3 aprendizados, aí você lê outro livro. Aí foi um choque, assim, porque o que a gente costuma fazer e o que muita gente tá fazendo, né? Lê um monte de livros, segue os canais no YouTube, segue pessoas no Instagram, participa, compra um monte de cursos. Já tive mentorada também que tinha pagando 5 cursos online ao mesmo tempo, pergunta se tinha feito algum, não tinha feito nenhum, tinha começado só um, gastando dinheiro com isso e achando que só gastar o dinheiro vai resolver, achando que só ler vai resolver, achando que só assistir vai resolver. E daí a gente acaba com excesso de informação e vira um obeso do conhecimento. A gente tem um monte de coisa na cabeça, só que não aprendeu de fato nada, porque a gente só aprende o que a gente faz, não o que a gente lê. Se você lê uma coisa, descobriu uma coisa que você não sabia, mas você não colocou em prática, você não aprendeu. Não. Você só tomou Tem até uma conhecimento. frase, né, que fala isso, de que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Seria melhor não saber, porque isso gera frustração. A pessoa sabe o que tem que fazer, não faz, daí se sente frustrada porque não consegue sair do lugar. Então não lê, se é para não fazer, não lê. Sim. Até na visão sistêmica, na visão da constelação familiar, a gente tem uma visão para isso, que é o seguinte: imagina que você anda pela vida com uma malinha de mão. E aí, cada aprendizado que você tem, cada livro que você lê, cada curso que você faz, você coloca um livro dentro dessa malinha. E quando você coloca em prática e quando você compartilha, você tira um livro dessa malinha e compartilha com essas outras pessoas. Se você só toma, ou seja, se você só faz curso, só lê, e não coloca aquilo para o mundo de volta, você anda com a sua mala muito pesada. Pesada. E aí são aquelas horas que as pessoas falam: ai, mas minha vida tá travada, minha vida não anda, eu tô cansada, eu tô exausta. Que é porque ela tá carregando uma mala pesada, uma mala de 30 quilos para cima e para baixo, porque ela não tá pegando aquilo que ela aprendeu, que ela estudou, e não tá colocando em prática, não tá colocando a serviço dos outros, não tá colocando pro mundo, né? Isso, essa é uma visão que eu sempre lembro, de que assim, gente, aprendeu, colocou em prática. Até porque tem um estudo recente que fala que a gente tem uma semana ou 15 dias, depois eu pego ele com exatidão, mas eu acho que são 15 dias, até 3, não sei, gente, acho que são até entre 2 e 3 semanas para colocar algo novo em prática. Se você não coloca, é como se fosse aquela memória recente do computador e a memória antiga. Então, você ficou ali 2, 3 semanas, você não colocou aquilo em prática, seu cérebro abre espaço para o próximo. Ele fala: ele não vai usar. Olha, alguém acordou. Alguém acordou. Quietinha, cara. Então, a pessoa, ela acaba desperdiçando, porque aquilo vai... Então, é igual, por exemplo, quando o povo brinca, né? Ai, nunca usei fórmula de Bhaskara pra nada. E se te mandarem fazer a Bhaskara hoje, você não vai saber. Porque você estudou que nem um condenado, passou na prova, mas se te pedirem hoje, você não vai saber porque você não botou aquilo em prática. Aquilo não foi utilizável, né? Então, e é um estudo científico que diz isso. Fala, ó, o cérebro abre espaço pro próximo. Ele fala, próximo. Nosso cérebro é muito seletivo, né? É muita Exatamente. informação, a gente tem excesso de informação.
Então, botar elas, pegar. A gente já tem, na verdade, muito mais do que a gente imagina ser o necessário para começar. A gente só não começou, né? Mas muita gente tem a crise do estudante eterno, né? Não, só mais um curso e aí eu vou começar. Só mais um livro e aí eu vou começar. Que é essa sensação de que o livro ou o curso vão te preparar, mas nada te prepara para a vida. A prática. Só te prepara a viver, né? Nada prepara a gente para a vida, a não ser a nossa própria disposição de continuar sempre aprendendo, de continuar sempre sendo preparada, né? É só na prática que a gente vai saber. É aquele dinheiro que eu investi, que a minha terapeuta falou para mim até hoje, tá? Quanto que custou? Já aprendeu mais? Já tá pago, né? Já tá na hora de você parar de reclamar. Seguir em frente. E seguir em frente. Bem isso. Ótimo, Gabi. Ótimo. Assim, pra gente finalizar, nós temos... O Instagram vai derrubar a gente em 2 minutos. Ele derruba, né? Eu sei. Derruba, eu não consigo salvar. Então, pra gente finalizar, uma dica, ou algumas dicas, se tu quiser, para as pessoas se permitirem buscar novos conhecimentos. Sair da caixinha, como você falou. Vamos lá, algumas dicas. Primeiro de tudo é a gente parar de achar que só aquilo que foi comprovado cientificamente funciona, né? Eu amo estudos, adoro ver esses estudos, principalmente esses estudos novos, né? Sobre mentalidade, sobre comportamento. O ser humano é muito fascinante, mas não existem cientistas suficientes no mundo capazes de estudar tudo. Então, não significa que aquilo não funciona única e exclusivamente porque não foi ainda estudado, comprovado, enfim. A gente tem outras maneiras de comprovar isso também. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica é saber que cada cabeça, sua sentença. Que as pessoas vão falar e elas falam. Esse é o natural. Outro dia alguém me perguntou na caixinha de pergunta: ai, o que eu faço com quem fala mal do que eu faço? Eu falo, meu amor, as pessoas falam mal até da uva passa. Quem dirá do que você faz? Então, aceitar que as pessoas vão falar. Elas vão falar mal da uva passa, elas vão falar. E assim, é aquilo. Opa, eu sumi. Faz bem pra você, né? Mas tá, estamos aqui ainda. Temos 1 minuto. Porque alguém me ligou e aí desligou aqui. Então, o primeiro passo é a gente saber que a gente não precisa de aprovação e de permissão de uma área específica do conhecimento para aquilo funcionar para a nossa vida. 2, a gente não precisa da aprovação e da permissão das outras pessoas para aquilo funcionar na nossa vida. E 3, não dá para sentir o gosto do cardápio lendo o cardápio, né? Exato, tem que testar. Não dá para encher barriga lendo o cardápio. Então é só experimentando, é só vivendo mesmo que a gente vai poder saber se aquele prato é bom mesmo, se a gente vai pedir de novo ou não, né? Perfeito. Acho Gabi, perfeito. Tu é uma maravilhosa, já te falei isso, né? Obrigada por aceitar o convite de novo. E que tenhamos ainda mais lives, né? Então, obrigada por estar aqui. Eu amei, muito obrigada. Foi maravilhoso. Nem vou reclamar de ter acordado. Pode me convidar sempre que você quiser, que eu volto sempre. E você também apareça de novo lá no meu canal. O pessoal adorou. E elas estão te seguindo, estão tudo fazendo. Aí outro dia falaram na minha live: ai, tô fazendo o desafio da Dani. Eu falei, muito bem, assim que eu gosto. Então, vamos pensar em que mais que a gente pode trazer para esse pessoal. Um beijo. Obrigada, gente. Todos vocês que participaram. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. E até a próxima live aí. Tchau, tchau. Tchau.